Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai falar do fato relevante que acabou de sair no HSLG, compra do galpão lá de Manaus, e a gente vai falar também do relatório, fazer um 2 em 1 e aproveitar que saiu o fato relevante. Confesso para vocês que estava gravando o relatório no momento que saiu, então tive que parar e gravar de novo, mas bora pra cima. HSLG 11, galera. HSLG 11, Fundo de Logística da HSI. Nesse vídeo, vocês vão ver o porquê que a HSI é uma das gestoras mais tops que a gente tem aí para investir. Beleza, vamos lá. Em continuidade ao fato relevante divulgado no 20/6, que foi o anúncio da compra do imóvel de Manaus, mas não deram maiores detalhes, agora, de fato, a gente tem mais detalhes. O ativo, né, está ocupado pela rede varejista Bemol S.A., e é um imóvel subdividido em duas partes, sendo um imóvel logístico e uma loja, com a área total de 45 mil metros quadrados, e a área 2 é uma expansão de 20 mil metros quadrados que vai ser desenvolvida ainda pelo fundo. Lembrando, contrato atípico, viu, galera? Bem interessante. Deste modo, o contrato de locação do ativo será atípico e estrutura sob a modalidade de sale leaseback e build-to-suit. Sale leaseback, você compra o ativo da empresa e aluga pela mesma, e o build-to-suit você constrói para a empresa de acordo com as especificações que ela te passa, né? Uma construção, digamos, personalizada. Sendo aluguel corrigido anualmente para variação positiva do IPCA. Prazo de locação de 15 anos, muito bom, e a obra deve ocorrer aí em até 12 meses. Preço dessa aquisição, um valor de 134 milhões de reais, corrigidos pelo IPCA, né, até o momento do pagamento, sendo que eles vão dar 120 milhões para a questão do sale leaseback, um aluguel mensal de 1 milhão de reais, que dá um cap rate aí de 10% ao ano, muito bom esse cap rate, e 14 milhões de reais para a construção do imóvel do build-to-suit. E aí ele coloca, contrato build-to-suit, custo terreno 14 milhões de reais, e a obra em 50 milhões de reais, sendo que o cap rate estimado é de 10,5%. Bem interessante. A estrutura para aquisição vai contar com uma combinação de caixa mais uma operação de securitização de recebíveis, beleza? Feito aí essa compra, né, caso concluída, se de fato passe a régua, conclua em 100%, vai ter um acréscimo de área de 66 mil metros quadrados, a área bruta locável no fundo de 66 mil metros quadrados, e o fundo passa a ter uma área locável de 450 mil metros quadrados, meio HGLG. Você sabe que o HGLG é a nossa medida de referência aqui no canal quando a gente vai falar de fundo logístico, então meio HGLG de tamanho. Aqui um pouco do ativo, aqui uma foto do ativo, aqui a localização, aqui é o aeroporto de Manaus. Aqui é uma avenida que liga o centro da cidade com o aeroporto. Tem aqui o nome dela, Torcato Tapajós. Aqui é uma região que ela é bem industrializada, essa região aqui em volta do aeroporto. Aqui um pouco, ó, o galpão e o terreno. O ativo está aí 14 km do centro e 7 km aí do aeroporto. Lembrar, galera, até um ponto legal de comentar com vocês, que Manaus ela é uma cidade que é praticamente uma ilha, só que não é cercada por água, é cercada por uma floresta, né? Então o sistema, né, o modal aéreo é muito forte em Manaus para transporte de cargas, voos cargueiros. Vocês sabem que eu sou piloto de avião, né? Voos cargueiros para Manaus tem muito voo, é muito forte a carga via aérea para Manaus. Então estar próximo do aeroporto é uma localização bem interessante. E tem voo de tudo quanto é lugar do planeta vindo para Manaus. Aí tem grandes empresas que operam aqui, não só as aqui do Brasil, as internacionais, tem empresa aí de carga que vem aí fazer voo em Manaus. Enfim, vamos seguindo. Ele traz um ponto interessante, que é o estoque de galpão logístico de Manaus é de 300 mil metros quadrados, vacância de apenas 3%, bem baixa, né? Não tem galpão, falta galpão. Isso aqui já é uma leitura clara para a gente que falta galpão. E ele coloca, não há projeção para novo estoque na região. À medida que grandes operações de e-commerce avançam na região norte, a tendência de alta valorização dos ativos disponíveis. Então é isso aí que a gente consegue ver do fato relevante, bem interessante. Vamos aqui para o relatório rapidão, para a gente comentar. Já vamos falando do HSLG, dados gerais dele estão aqui. Ele vem distribuindo 70 centavos por cota, lembrando que tem não recorrente aí no meio, né?
Tem não recorrente, até porque o fundo fez a venda do galpão, né? Vendeu o galpão, agora está comprando esse novo incremento de receita aí de R$1 milhão, bem interessante, hein, pessoal? A patrimonial 105, cota mercado 97, a cota mercado subiu muito, diga-se de passagem, ele até comenta sobre isso aqui no início. Tem alguns movimentos que aconteceram de finalização de carência de módulos lá do Itapevi, um aumento de R$75 mil aí na receita do fundo, e aí tem mais um módulo que está com carência e um módulo vago. Caso esses dois aí acabe a carência e o outro seja alugado, tem mais R$80 mil aproximado. Eles comentaram no relatório, né? O relatório está até defasado, devemos realizar o definitivo aquisição do novo ativo Manaus na região norte nas próximas semanas. De fato, já foi. E aqui, ó, dia 7/10 que saiu o relatório. Eu sempre salvo o relatório e coloco aqui a data, né? E, enfim, uma semana depois saiu o fato relevante. Resultado do fundo hoje é R$7,5 milhões. E ele distribuiu um pouquinho mais que isso. Lembrar, galera, que essa compra aqui é R$1 milhão a mais, né? Que vai dar aqui o valor da alocação mensal de R$1 milhão. E tem ainda o Build Suit, que vai ter um cap rate de 10,5, mais ou menos. Então a gente está falando de mais ou menos um incremento de R$1,5 milhão na receita imobiliária. Como ele vai alavancar, vai ter um custo nisso. Então vamos ver. Mas quem sabe aí, né? O fundo consegue ao valor bem próximo desse valor que ele vem pagando a mais, porque ele vem pagando aqui 70 centavinhos, gera algo próximo de 60, e ele usa por mês, né, algo próximo de R$1 milhão. Então, se ele tem R$1,5 milhão, se ele utilizar e tal, no frigir dos ovos vai ficar bem próximo do que a gente está recebendo hoje aí, bem interessante. O ponto que para mim diz muito sobre a qualidade da gestão da HSI, que é a transparência com o seu cotista a respeito do não recorrente. Ele coloca aqui de forma bem clara: a distribuição de dividendos foi de 70 centavos, o resultado realizado foi de 61. Vai ressaltar, conforme intenção da gestão em gerar valor de compra e venda de ativos, que o fundo realizou no início do semestre um ganho de capital líquido de custos equivalente a 69 centavos por cota, que serão distribuídos linearmente ao longo do semestre. E ainda há mais duas parcelas da mesma proporção a receber nos próximos 2 semestres, em janeiro de 23, para o primeiro semestre do ano que vem, e em julho de 23, para o segundo semestre do ano que vem. Logo, o fundo mostra para o cotista de forma extremamente clara como é igual 2 mais 2 é 4, que tem não recorrente e que está aqui, como é que vai funcionar o fluxo. Galera, tem fundo aí que você não sabe as coisas, o gestor não traz para você os dados de forma clara. Quer exemplo? BTLG vendeu os imóveis lá para o MGLG, tem um lucro de não sei quantos reais, acho que é R$3 por cota, a gente não sabe cadê esse dinheiro, quando é que nós vamos receber, se já recebeu, enfim, cara, isso é outro nível de gestão, esse fundo, né? Enfim, até o final do ano a expectativa é que pague 70 centavinhos por cota. Eu tô bem curioso para ver com essa compra desse imóvel de Manaus, vai ter um incremento de renda, vai ter essa cruzação, então vai ter um incremento de renda, e além do incremento de renda, tem um não recorrente, então pode ser que esse fundo aí, assim que finalizar essa compra, que em vez de pagar 70, sei lá, pague 75, até mais, enfim, vai ter um movimento bem interessante durante mais ou menos o ano que vem inteiro. No ano que vem inteiro, a gente vai ter a receita do imóvel de Manaus, mais um não recorrente em cima. Então, esse patamar de distribuição dele pode ser até que suba, hein? Vamos esperar. A gestão traz um guidance legal pra gente, então assim que tivermos um guidance pro próximo semestre, a gente confirma isso ou não, beleza? Rentabilidade é muito o que eu tô falando, liquidez dele não é tão boa, até porque esse fundo, vou mostrar para vocês, tem um grande investidor, se não me engano, um fundo de Singapura, que era dono de 60% do fundo, depois eles abriram o fundo para geral, mas enfim. Por isso que é um fundo de 1,3 bi, que só tem 22 mil cotistas, uma liquidez diária de 800 mil, é muito pouco. Era para um fundo de 1,3 bi, se não tivesse essa questão desse investidor, ele teria aí uns 50, 60 mil cotistas, uma liquidez de pelo menos uns 2 milhões de reais. Enfim, que a carteira de arte contratada por locatário, a gente vai ver agora uma diversificação entrando no imóvel lá de Manaus, diminuir um pouco a dependência de via varejo. O aluguel médio, a gente consegue ver aqui, dá R$21 um metro quadrado. Galera, confesso para vocês que não calculei quanto que tá dando lá de esse imóvel aqui de
de Manaus, mas se a gente pegar aí uma área que dá aproximadamente de 45 mil metros quadrados com um aluguel de 1 milhão, dá um pouco mais de 20. Dá um pouco mais de 20, provavelmente que fique bem próximo da média do portfólio. É um foco na região sudeste, agora vai entrar a região norte aqui, e vai entrar mais uma parte de contratos atípicos, vai crescer mais um pouquinho, né? Bem interessante de ver. Receita contratada para o indexador, o IPCA vai crescer mais ainda, e a composição de carteira, a parte que está em renda fixa deve ser consumida aí. Vacância continua em patamares bem baixos, né? Assim como na inadimplência. Vencimentos de contratos e revisional. Revisional nos próximos 2 anos tem aí até uma parcela considerável, aí, né? 20% esse ano, 20% no próximo. Porém, vencimentos de contratos, cara, só lá depois de 2025 você vai ter que se preocupar, então tá super tranquilo. Um pouco dos reajustes aqui por IGPM e IPCA, o foco maior em IPCA, e até o final do ano tem mais 8% aí da receita. Aqui um pouco dos imóveis, a gente vê, são 4 imóveis, 5 agora com o de Manaus, e um foco grande no raio de 30 da região metropolitana. Área essa que dificilmente fica vaga, né, pessoal? Vocês já estão sabendo disso? Está estudando fundo imobiliário, está investindo em fundo imobiliário, então você tem que saber que em fundo de logística, se o imóvel está dentro do raio de 30 da região metropolitana, ele não fica vago, nem por um. Não vou falar a palavra, vai ter gente que vai achar ruim que eu tô falando palavrão, mas nem por um C, vocês sabem que palavra que eu tô falando. Não fica, cara. Raio de 30 é maravilhoso. E a gente tá vendo ele comprando um novo imóvel que tá dentro da região metropolitana de Manaus. Muito bom. Também dificilmente vai ficar vago. O dado atípico também, né? Enfim, cara, esse aí é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like aí. Deixa o comentário. E galera, fazendo meu jabá, hein? Tô gravando uns vídeos aí exclusivos lá na área de membro. Tem um grupo exclusivo na área de membros. Então, seja membro, R$5 por mês, tem acesso a vídeos exclusivos e o grupo exclusivo no Telegram, beleza? Valeu, até a próxima. Fui!